Olá, eu sou o Matheus Minúncio e esse é o UFOcast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia, que faz você conhecer os pesquisadores para além de suas pesquisas e a universidade para além de seus muros. Olá pessoal, eu sou a Sara Camelo e no episódio de hoje você vai conferir uma conversa sobre os 45 anos da UFO. É isso mesmo, Sara, e para isso recebemos aqui o reitor da nossa universidade, Walden Stephen Jr. Muito obrigada pela sua participação, reitor, aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E também no estúdio marca presença para compor essa mesa o fotógrafo da diretoria de comunicação da UFO, Milton Santos. Um prazer ter você aqui, Milton, com a gente. Igualmente, obrigado. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho da história da UFO e também de todos os acontecimentos mais marcantes, né, que fizeram com que essa trajetória se transformasse no que a UFO é hoje, né, a UFO que a gente conhece. Exatamente. E também as curiosidades da nossa universidade e o legado do Milton aqui na nossa universidade, na nossa história. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria perguntar para vocês, qual palavra vocês usariam para definir a nossa universidade? Se perguntasse assim, uma palavra, qual vocês usariam? Eu usaria a palavra conquista. Por quê? Porque a Universidade Federal de Uberlândia ela não foi ganha, ela foi conquistada. E isso exigiu o esforço de muita gente. Desde a comunidade local de Uberlândia, a sociedade, as pessoas de Uberlândia, de décadas passadas, queriam ter em Uberlândia o ensino superior, queriam ter em Uberlândia cursos de qualidade, queriam ter em Uberlândia um hospital de clínicas, um hospital que pudesse atender a sociedade, a comunidade como um todo, e assim por diante. Então, foi uma universidade conquistada. E eu tenho, portanto, um grande reconhecimento a todos os políticos locais, sem dúvida, do passado, e também a todos os primeiros dirigentes da universidade, que muito se empenharam com autoridades em Brasília, para que nós pudéssemos chegar àquilo que a gente chama hoje de Universidade Federal de Uberlândia. E para você, Milton, qual palavra? Seria felicidade, por estar numa instituição tão linda como esta, que abrange grandes áreas, né? E a possibilidade de muitas pessoas crescerem aqui dentro. Perfeito. Agora eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória de vocês, né? Que vocês já estão aí na UFO desde a época da federalização, então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa caminhada aí. Eu fui contratado pela universidade em 1º de julho de 76, ainda pela Faculdade Federal de Engenharia, não é? Portanto, antes da federalização da universidade. Eu estava em programa de doutorado no exterior e acompanhei à distância o processo de federalização. Havia muita preocupação na época, porque pessoas acreditavam que havia mais risco da Escola de Engenharia, da Faculdade de Engenharia se tornar privada do que o conjunto das demais escolas, formando uma universidade dentro desse guarda-chuva federal, né? Então, eu fui contratado nesse momento. Retomei as atividades na Universidade Federal de Uberlândia a partir de 1980. Eu estava de volta e, logo em seguida, fui eleito chefe de departamento e fui chefe de departamento por 2 mandatos. Depois, presidi a comissão que criou o programa de pós-graduação, na época apenas mestrado em engenharia mecânica. E esse programa, esse trabalho se deu ao longo do ano de 1984 e o curso teve início em 1985. Então, engenharia mecânica e engenharia elétrica, que aconteceu na mesma época, foram, portanto, os 2 primeiros cursos de pós-graduação da universidade, né? E eu tive muitas oportunidades depois de ocupar diferentes funções. Fui o primeiro coordenador da pós-graduação e nessa função também tive o privilégio de orientar tanto a primeira dissertação de mestrado, onde o co-orientador era o professor Francisco Paulo Lepori Neto, falecido, infelizmente, no final do ano passado, e depois orientei a primeira tese de doutorado do programa, que foi da professora Cesimária Saramago,
que desenvolveu a sua carreira lá na Faculdade de Matemática, foi diretora da Faculdade de Matemática, mas já está aposentado. E eu estou aqui até hoje, né, gente? Mas, enfim. E depois fui diretor do antigo Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, era um outro formato que nós tínhamos. Fui diversas vezes coordenador do programa de pós-graduação, depois fui diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica, nesse novo modelo do estatuto que se implantou aí, especialmente a partir dos anos 2000. Fui pró-reitor de planejamento, né? E, portanto, ocupei diferentes funções na universidade até a reitoria, onde eu estou agora, como vocês sabem, no segundo mandato. Mas eu nunca deixei de lado a carreira puramente científica, acadêmica. Dei aula na graduação, na pós-graduação, por mais de 40 anos. Fui pesquisador do CNPq desde tempos bastante antigos até a atualidade. E tudo que eu consegui, realmente, eu devo à Universidade Federal de Uberlândia, ao talento dos estudantes que trabalharam comigo, dos meus colegas. E, portanto, eu me considero uma pessoa privilegiada por ter uma carreira longa. Nunca fiquei doente durante esse período, nunca deixei de dar uma aula por estar doente. Tem que ensinar para a gente, então, o que o senhor faz. Não sei, deve ser a água lá de casa. Enfim, é isso, em rápidas palavras. Perfeito. E você, Milton, qual foi o seu primeiro contato com a UFO? Meu primeiro contato com a UFO foi com o professor José de Paula de Carvalho, que era, na época, o reitor, em 77. Ele era reitor pro tempore, né? E como eu jogava bola no time do 15, que era patrocinado pela universidade, aí ele convidou para que eu viesse trabalhar aqui. Falou, Aí ele falou, você vai trabalhar na área de fotografia. Eu falei, professor, eu não conheço nada de fotografia. Você não conhecia nadinho? Nada, nada. Trabalhava numa indústria refrigerante aí fora. Não, você vai entrar na universidade, você não vai sair. Nós queremos que você resolva o nosso problema lá. Falei, então vamos. Aí foi para lá, a gente começou a fazer os slides, sempre fazia a média de 1.200 slides por mês, fotografava os livros, revelava, montava, entregava para os professores dar as aulas. E como que você começou a aprender a mexer com fotografia? Tinha um rapaz que se chamava Divino, ele era técnico em química e ele fazia a parte na química e na fotografia. Aí falou, você aprender a fotografia, só você que vai ficar lá. E ele vai voltar para a química. Eu falei, tudo bem. Aí eu aprendi com ele. Perfeito. Agora a gente está vendo aí algumas fotos, né, Milton? Algumas fotos aí marcantes da sua trajetória. Tem alguma que você pode estar comentando para a gente? Esse aí foi lá no... Pausa no anterior aí, por favor. Volta aí no anterior, volta produção. Aí. Esse aí foi um trabalho de dança que teve lá no refeitório do Moarama. Esse é o Fabinho, ensinar pessoas especiais. Um trabalho muito bonito, foi apresentado lá. Milton, você comentou dos slides, né? Para quem está acompanhando, não conhece, o que é isso? Como que foi essa evolução aí dos equipamentos durante sua trajetória? Como que você lidou com isso? Na época que eu entrei, que era analógica, né? Em 77 era tudo analógica. Em 79 passou para digital. Aí a gente foi aprendendo dentro do laboratório mesmo, em cima das câmeras. Não fiz curso de fotografia. Fui aprendendo, assim, no dia a dia. A gente tem um episódio que falou sobre os 50 anos da Escola Técnica de Saúde, reitor. E a UFA, ela também tem várias estruturas que atendem a comunidade, como o hospital de clínicas, como as fazendas. Queria que o senhor falasse como que foi esse processo, essas conquistas de cada um desses espaços e a importância também para a comunidade local. Então, a Universidade Federal de Uberlândia ela é privilegiada, né? Porque ela consegue atender desde crianças de 4 anos, na pré-escola, através da Escola de Educação Básica. No passado era uma escola de benefício, era uma escola que era para os servidores da universidade, aliás, funcionava no Campo Santa Mônica, onde está hoje a Faculdade de Engenharia Química. E naquela escola era para os filhos, filhas, para as crianças dos trabalhadores da universidade. Com os passar dos anos, evidentemente, foi necessário que, uma vez que se trata de uma escola mantida com recursos públicos, recursos federais, ela precisaria ser aberta à comunidade.
E foi o que aconteceu na sequência, né? Então, a gente poder contar com a ESEBA, que é um colégio de aplicação, é uma parte muito cara para a Universidade Federal de Uberlândia e um privilégio, como eu disse, nós podemos contar com esse equipamento público. E temos também a Escola Técnica de Saúde, né, que forma pessoas no nível médio. E a Escola Técnica de Saúde, ela inicialmente tinha uma vocação bastante associada, como o próprio nome diz, especialmente à área de formação de técnicos e técnicas em enfermagem, e hoje ela diversificou, ela faz, especialmente na área de saúde, tem muitos outros cursos, e tem uma inserção também muito importante aqui na nossa região. E depois nós temos, como você mencionou, nós temos muitos equipamentos importantes, como o Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Clínicas, não podemos esquecer, é um hospital-escola, um hospital que onde estão lá os nossos estudantes da área de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, biomedicina, física médica, engenharia biomédica, fisioterapia, portanto, todo um elenco de cursos, além da residência médica e da residência unimultiprofissional. Então, é um equipamento da maior importância. Ou seja, além de ser um hospital-escola, ele faz atendimento à saúde no nosso município e na região, né? É um hospital que tem aproximadamente 570 leitos. Ele é de média e de alta complexidade e, portanto, uma enorme responsabilidade social. E que eu acho que precisaria até ser mais conhecido e reconhecido. E nós estamos com um projeto agora em andamento de ampliação daquele hospital. Serão mais 249 leitos. Quando isso acontecer, esse hospital se torna o maior hospital da rede federal de universidades. Portanto, olhem só a dimensão, né, que esse equipamento público pode tomar. Nós temos também, como você mencionou, as nossas fazendas, onde os cursos na área de ciências agrárias, veterinária, zootecnia, todos esses cursos acontecem e também serve de local para trabalhos em diferentes áreas, na área da biologia, da botânica, da biotecnologia. Então, essas fazendas também representam um rico patrimônio para a nossa universidade. Então, é uma instituição que ela funciona 24 horas por dia e pouca gente se dá conta disso, né? Se nós formos às 3 horas da manhã lá no nosso hospital de clínicas, nós vamos verificar isso. Nós temos também o hospital odontológico, temos o hospital veterinário. Todos esses hospitais atendem a população da região. E através de serviços da maior importância. E são poucas universidades federais que têm um hospital odontológico como o nosso. Eu ousaria dizer que é provável que o nosso hospital odontológico, em termos de infraestrutura, seja o melhor da rede federal. O nosso hospital veterinário também é dos melhores do país. Então, esses equipamentos são equipamentos que servem, é claro, ao ensino, pesquisa e extensão, mas também estão aí à disposição de toda a sociedade. E, Milton, como foi para você acompanhar todo esse processo, né? Que você está aí você é um patrimônio da Universidade Federal de Uberlândia. Como foi acompanhar esse processo de crescimento e de conquistas, como o reitor falou? Olha, foi muito bom, porque assim, você desenvolveu muito campus, né? Você vê que quando a gente cheguei aqui em 77, tinha poucos blocos aqui. Tinha o Mineirão, o básico, mecânica, elétrica. Você lembra quais blocos que são atualmente, hoje? Lembro. Quais que são? Não, esses blocos que eu estou falando. Seria o bloco Mineirão. Mineirão foi o primeiro. Foi o né? primeiro. Depois Hoje, qual que é o Mineirão?
Cediz. Ela fala de Cediz. Aham. Museu. É. Lá perto da João Naves. Não, aqui dentro desse. Não é? Não, desse. Ixi, eu com localização é. Mas vai, Perto da Milton, reitoria. continua. O bloco da mecânica, onde o professor estava lá, e tinha laboratório de resistência de materiais, que é entre as duas mecânicas, tinha duas mecânicas, a oficina e o prédio mesmo da mecânica. O prédio da engenharia elétrica, engenharia civil e o B, o bloco B. Depois veio o A, veio o bloco F, o J. Isso aí a gente acompanhou fotografando todo. A gente tem isso tudo em registro. Na época é tudo analógico, né? Tem em negativo. Hoje a gente tem as pastas tudo em negativo. Reitor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os campi da UFO, né? A gente falou um pouquinho das estruturas, o Milton falou aqui dos blocos do Santa Mônica. Eu queria perguntar para você como que a UFO foi se expandindo, né? Mais recentemente, nessa escala de tempo aí, 2006 a gente teve o surgimento do campus Pontal em Tuiutaba, 2010 a aprovação do campus Monte Carmelo e Patos de Minas, e 2016 a gente teve início das atividades no Glória, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa expansão, se a UFO tem essas pretensões de se expandir mais na região, no estado. Então, a Universidade Federal de Uberlândia, até 2006, 2007, era uma universidade que tinha aproximadamente 13 mil estudantes. E recursos sempre muito limitados, e certamente o Milton se lembra disso. Para fazer obras era uma dificuldade extremamente grande, a gente tinha que mais fazer adaptação de espaços para poder fazer face às demandas crescentes dos laboratórios. A gente começou a introduzir atividade de pesquisa, a extensão, começou a haver uma demanda por mais espaço, e os recursos sempre limitados. Quando foi criado o campus do Pontal, e foi antes do programa realmente de expansão das universidades. Foi um grande esforço da instituição para criar aquele campus. E hoje o campus do Pontal, embora ainda com várias necessidades de melhoria da infraestrutura, é um campus que já tem um adensamento importante de prédios, de cursos, de atividades, né, de graduação, de pós-graduação, muitas atividades de extensão. É um campus bem consolidado. Depois, durante o chamado programa Reúne, nós criamos tanto o campus de Patos de Minas como o campus de Monte Carmelo. E criamos em Uberlândia novos turnos de cursos, novos cursos, ampliação do número de alunos de diversos cursos, e a universidade praticamente dobrou de tamanho. Deixamos de ser uma universidade apenas em Uberlândia e nos tornamos uma instituição regional, né? E o Campus Glória, ele foi imaginado num contexto em que nós tínhamos recursos. A universidade, ela tinha recursos da ordem, nós chegamos a administrar aí alguma coisa, nessa faixa, em 2010, por aí, 2011, recursos da ordem de 50, 60 milhões de reais para investimento ano. Chegamos a ter 13, 14 obras simultâneas. Só que, depois disso, como sabemos, houve uma escassez de recursos muito grande. A pretensão, na época, o desejo, era que nós levássemos para o Campus Glória toda a parte de veterinária, ciências agrárias e as engenharias. E isso daria, inclusive, o Campus Santa Mônica muito movimentado, né? Temos até dificuldade de estacionamento em determinados momentos. E era, então, as engenharias. Com a saída das engenharias, você teria novos espaços sendo disponibilizados para os demais cursos que ficariam aqui, e teríamos um campus também bastante interessante aqui. E os cursos noturnos, para não ter deslocamento em estrada no período noturno, ficariam restritos aqui ao Campus Santa Mônica e ao Campus Umuarama.
Felizmente, tivemos na sequência muitas dificuldades financeiras, né, e a velocidade de crescimento do Campus Glória não é aquela que nem os gestores anteriores, nem os gestores atuais gostariam, mas é o que foi possível fazer, né? Nós temos agora a possibilidade de novos investimentos, né, lá no Campus Glória, com parque tecnológico e outras iniciativas que podem ajudar, né, a tornar aquele campus ainda melhor do que ele é hoje. Mas é um desafio e é preciso que nós tenhamos o orçamento das universidades federais, de uma forma geral, e da Universidade Federal de Uberlândia recomposto, para que a gente possa fazer face aí a esses desafios grandes e importantes. Parte do seu trabalho também, né, Milton, é sair para fotografar esses campos. Como que funciona? Você vai fotografar os eventos? Você faz as imagens do espaço? Como que é? Tem a solicitação de cada departamento e a gente faz um cronograma para atender todos dentro do seu tempo devido, né? A gente faz deslocamento de carro para cidade fora, né? Os campos fora de sede aqui. E fazemos toda a cobertura, que o possível que dá para fazer, a gente está cobrindo todos os eventos. E como que foi, Milton, quando a UF começou essa criação, né, dos campos fora de sede, como que foi esse início, né? Antes você ficava só aqui em Uberlândia, como foi essa adaptação? As demandas também foram crescendo ao longo do tempo, né? Que hoje a UF já contempla atividades aí em todos os campi, né? Simultaneamente, tivemos aí exemplo da Semana de Acolhimento. O que ajudou bastante foi a conquista do carro. Foi para deslocar, assim, vai estar em vários locais, assim, quase ao mesmo tempo. Inclusive, tem o professor Valder, ele sempre fala, eu estou aqui, passa um pouquinho, o Milton está chegando, está entrando ali. E o carro facilitou muito, porque eu estou num local, no Moarama, eles falam, tem um evento aqui na reitoria. De lá já faço o serviço e desço correndo. Daqui eu vou para o Glória, vou para Tuiutaba. Esse vai continuar assim. Quase que onipresente, né? E eu gostaria que voltasse a imagem ali, aquela que está a foto do campus no começo. Antes de construir a biblioteca na terra. Esse aí o Tuiutaba, aquele outro. Essa outra foto anterior, volta anterior. É a da placa que você está falando? É a da placa, pessoal. Eu trabalho. Mais um. Mais uma. Aí, mais uma só. Não, tá no aleatório. Enquanto isso, reitor, eu queria... Aí, essa daí. Então, vamos lá, Milton, comenta aí é o pra lançamento gente. lá da pedra fundamental em Tuiutaba. Tá, acho que até o professor Walter estava aí nesse dia, não, professor? Não. Isso foi na gestão do professor Arquimedes, que aparece, inclusive, ali na foto, né? E logo em seguida terminou o mandato do professor Arquimedes e entrou como reitor o professor Alfredo Júlio. Isso. E aí foi dada continuidade na construção do campus até chegar àquilo que nós temos hoje, né? E para a UF ser o que ela é hoje também, teve todo esse trabalho dos antigos reitores, né? O seu agora também. De quais reitores aí a gente pode estar mencionando, que vocês se lembram, que a UF teve conquistas marcantes? Quais nomes, né, a gente pode estar lembrando aqui, que faz parte aí da história de vocês também? O professor Alfredo conquistou bastante coisa, né? Foi a época do Reúne, né? Professor Alfredo, eu acho. Em termos de construção, né? Foi do professor Alfredo. Acho que a época vinha mais recursos para a universidade. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, diversos reitores, alguns deles antes do processo de federalização e, obviamente, a partir de 78, tivemos aí diversos reitores até o momento atual. E cada um deles, no seu tempo, teve uma contribuição importante. E lá, quando a gente olha aquela galeria de ex-reitores, a gente observa que todos eles têm um olhar que parece transmitir uma preocupação com a Universidade Federal de Uberlândia. Antes da federalização, lá nós tivemos, eu vou tentar lembrar aqui rapidamente, numa conversa, né, que nós estamos aqui, mas tivemos lá o doutor Genésio de Melo Pereira, doutor Domingos Pimentel de Ulloa,
Dr. Juarez Altafim, todos esses reitores antes do processo de federalização. Durante o processo de federalização, era reitor, num primeiro mandato que ele teve, o professor Gladstone Rodrigues da Cunha. E o professor Gladstone, portanto, acompanhou bem de perto todo esse processo, né, de federalização que ocorreu em maio de 1978. Depois nós tivemos o professor Ataúfo por 2 mandatos, tivemos o professor Antonino, tivemos o professor Nestor. O professor Nestor, ele enfrentou uma dificuldade muito grande no momento da posse, toda essa questão aí relacionada à autonomia universitária, né? E nós escolhemos, a comunidade universitária escolheu, mas houve dificuldades e a comunidade universitária se mobilizou para garantir a posse do professor Nestor. E tivemos depois, novamente, um outro mandato do professor Gladstone, depois 2 mandatos do professor Arquimedes, depois o professor Alfredo Júlio, e, na sequência, o professor Elmiro, e, finalmente, o mandato que eu estou exercendo agora. Mas o que é importante é que cada reitor teve, no seu tempo, uma grande contribuição para a Universidade Federal de Uberlândia. E todos eles tiveram dificuldades. Claro, as dificuldades as mais variadas, e cada um soube enfrentar essas dificuldades no seu tempo. Portanto, eu acho que a nossa instituição deve ser muito grata à contribuição de todos esses nossos gestores que passaram aí pela Universidade Federal de Uberlândia. Infelizmente, alguns deles não estão entre nós. Tivemos alguns reitores também com um período mais curto, né, de mandato, como o professor Luiz Mário, o professor José Carlos, o professor Gilberto Carrijo, que foram reitores em momentos de transição de reitoria e que exerceram também muito bem esse papel. Uma pergunta para você, uma curiosidade. Eu vi uma foto de um jacaré. Eu acho que é um jacaré. Fiquei com medo de falar se era jacaré, isso não era. De onde foi aquela foto? Se a produção puder colocar aqui para a gente, a foto lá do lago. Que foto foi aquela? Qual foi o momento? Conta a história para a gente. Isso é em São Miguel do Araguaia. Isso é um projeto da veterinária com o professor André Guagliato sobre a captura de jacaré, a desova da tartaruga. E a gente fazia esse trabalho todo ano. Uhum. A gente ia para lá, ficava 12 a 15 dias fazendo pesquisa. Que bacana. E você ficava acompanhando durante o tempo registrava todo? Registrava tudo, as pesquisas deles. Que bacana. Que ano foi isso? Você lembra? Vamos de data. Vamos ver. Tem pouco tempo, porque agora o professor André aposentou agora. Tem uns 8 anos atrás. Então, além de você fazer a cobertura, né, dos eventos da UF, você também acompanha essa questão dos registros dos projetos de extensão? Pesquisa. Como funciona? Não, desde que seja solicitado, a gente vai acompanhar fora de campus, fora de Uberlândia, em outras cidades, aí, qualquer lugar a gente vai. Faz trabalho com eles. Que bacana. Reitor, a gente falou um pouquinho sobre esse trabalho, né, dos antigos reitores, do seu também. Eu queria te perguntar, quais são os próximos planos aí para o futuro da UFO? Qual o balanço que você faz do seu primeiro mandato e desse, né, que está acontecendo? O que você ainda planeja para esse 2023 e 2024? Bom, a gente tem ainda uma série de coisas a serem feitas durante esses próximos quase 2 anos, né? Algumas desses planos nossos exigem recursos, né? E estamos pleiteando por esses recursos. Um grande desafio é a conclusão da construção civil do novo hospital. Eu acho que nós temos condições de concluir a parte de construção civil. Restará, na sequência, um outro desafio, que é equipar o hospital, e um outro ainda também muito complexo, que é ter o pessoal necessário para que nós possamos, de fato, ter os 249 leitos adicionais àquilo que nós já temos. Então, esse é um projeto muito importante. Nós esperamos concluir o prédio do Campus Patos de Minas. O Campus Patos de Minas
por diversas questões, ele acabou ficando defasado em relação ao campus de Monte Carmelo, que tem uma das fotos que passou aí, é do campus Monte Carmelo, um campus muito bonito, muito bem cuidado, né? E é o mesmo projeto. O projeto arquitetônico dos dois locais é rigorosamente o mesmo. E nós temos agora a expectativa da liberação dos recursos que faltam, né? São recursos do governo do Estado de Minas Gerais, e estamos na expectativa da conclusão desses recursos para finalizar aquela obra. Ela tem condições de ser terminada até, não faltando recurso, até o final desse ano, início do ano que vem, a gente deve terminar a obra de Patos de Minas. Existem também algumas questões que aparecem pouco, mas têm grande importância para a universidade. Por exemplo, nós precisamos ainda acertar uma questão de propriedade de áreas, né? Então, nós temos um pedaço do Campo Santa Mônica, por exemplo, que não pertence à União, não pertence à Universidade Federal de Uberlândia. Também é uma questão histórica e nós precisamos regulamentar isso, regularizar isso. Você pode falar qual pedaço que é? É um pedaço que está aqui no alto do campus, né? E ele pertence à fundação, uma das fundações de apoio, a FAEPO, a fundação que cuidava até recentemente da gestão do Hospital de Clínicas. Então, nós precisamos regularizar essa área até para que a gente possa ter o habite dos prédios do Santa Mônica. Acreditem vocês, também é uma questão antiga que não tá acertado. E estamos tentando, a duras penas, avançar nessa direção. Nós gostaríamos de terminar um prédio que está em andamento, um prédio muito, eu diria que é o prédio mais bonito de Tuiutaba. Tem uma foto dele que passou aí também, ele tem uma frente toda envidraçada, né? E bonito o prédio. Precisamos terminar aquele prédio, precisaríamos, quem sabe, a parte de urbanização do campus, a parte de calçamento do campus, lá em Tuiutaba, ainda falta muita coisa a ser feita. Nós temos também o nosso teatro aqui em Uberlândia, que está parcialmente terminado, mas a gente precisa ainda... Essa foto aí? Essa é a foto. Esse é o prédio. Eu me referi exatamente àquela parte que a gente está vendo ali, naquela frente ali. É um prédio muito bonito. Essa é uma das alas desse prédio, precisamos concluí-lo. E eu acho que tem uma grande demanda. Vejam que a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia é o curso de maior procura, como nós sabemos, né? Tradicionalmente. Não temos um prédio da Faculdade de Medicina da UFO. Os professores ficam espalhados em prédios antigos, alguns deles, inclusive, com problemas estruturais graves, também problemas antigos. O campus Umuarama, ele é meio pantanoso, ele é meio... Então, qualquer coisa lá, se você não tiver uma fundação muito bem feita, há trincas que aparecem nos prédios, né? Então, nós precisamos, um daqueles prédios mais comprometidos, a ideia seria demolir aquele prédio para que lá possamos construir o prédio da Faculdade de Medicina. Existe também necessidade de nós completarmos a infraestrutura para que a veterinária, agronomia, zootecnia, engenharia mecânica possam se instalar completamente no Campus Glória. Todos esses que eu mencionei, eles estão parcialmente aqui no Santa Mônica e no Glória, ou no Umuarama e no Glória. Isso não é adequado, né, para o melhor desenvolvimento institucional. Nossos estudantes têm que ficar se movendo de um lado para o outro. Às vezes, um bolsista de iniciação científica tem aula no Glória, mas a pesquisa é num laboratório que está no Santa Mônica ou no Umuarama. Enfim, isso precisa ser resolvido. E nós precisaremos de recursos para fazer isso. Desejamos a implantação do Parque Tecnológico, temos recursos, possibilidade de termos esses recursos disponíveis. Então, tem muita coisa para ser feita ainda durante os próximos 2 anos e até para mais que isso. E eu espero que as gestões futuras, né, toda reitoria, toda gestão, ela tem a sua contribuição. Agora, ela é limitada no tempo, né? Não dá para fazer tudo o que a gente gostaria. E eu acho que essa gestão atual, nós enfrentamos a pandemia,
nunca a universidade havia interrompido as suas atividades da forma que ocorreu. E depois, tivemos grandes dificuldades para interromper as atividades e depois para retomá-las na sequência. Um grande desafio, muito complexo. A questão da preservação da vida, da preservação, da valorização da ciência, tudo isso foi uma preocupação muito grande nos anos recentes. E depois enfrentamos uma questão orçamentária dura. O nosso orçamento foi, às vezes, contingenciado, às vezes cortado, mas certamente reduzido. Não houve, nem a inflação do período foi respeitada para que esses orçamentos pudessem ser, ano após ano, retomados, reconquistados. Por isso que eu tenho defendido, em todas as instâncias, em todos os fóruns, no Parlamento, a recomposição do orçamento das universidades federais, mas é claro que eu estou pensando no orçamento da Universidade Federal de Uberlândia. Uma recomposição. Isso é fundamental para o presente e o futuro da vida institucional. E a recuperação da importância da universidade para o desenvolvimento do país. As universidades, elas foram desacreditadas. As bolsas dos nossos estudantes de pós-graduação foram... O valor dessas bolsas se tornou um valor absolutamente incompatível com as necessidades dos nossos estudantes. Isso desvaloriza o trabalho dos pós-graduandos, das pós-graduandas. Então, tudo se defasou. Nós caímos numa situação também decorrente da pandemia, uma crise econômica muito forte. Os nossos estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica, eles têm tido dificuldade em permanecer na instituição. Muitos abandonaram a instituição. Então, uma universidade que nós tínhamos aí aproximadamente 25 mil estudantes na graduação, mais 5 mil na pós-graduação, hoje esses números não são mais esses. Nós temos estudantes, particularmente na graduação, que não conseguiram retornar após a pandemia, após a retomada das atividades presenciais, porque tiveram, talvez, que conseguir um trabalho, um emprego para ajudar na família. Pais de nossos estudantes perderam negócio, perderam emprego. Então, essa é uma realidade que nós não podemos dar as costas a ela. Para isso, recursos são necessários. Mas nós estamos atentos a essas questões, temos levado esses temas ao novo governo e tem havido abertura para a discussão desses assuntos. E eu acredito que, à medida que, nos próximos meses, nós vamos, aos poucos, retomando e reconquistando esses espaços e esse orçamento que eu mencionei de forma mais enfática agora há pouco. O senhor falou da pandemia, né? Eu queria saber como foi para você, Milton, esse período, como isso afetou o seu trabalho? Afetou bastante, porque a gente tinha aquele contato todos os dias aqui na universidade. Você vê que tive que ficar afastado durante 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Mas foi bastante difícil. Mas, graças a Deus, conseguimos todo mundo sair bem nesta. Reitor, você comentou um pouquinho dessas dificuldades, né? Só que mesmo passando por essas dificuldades, a UF retornou hoje todas as atividades aí acontecendo em pleno funcionamento, né? Em meio a isso, recentemente, a UF conquistou nota 5 no MEC. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa conquista, como que foi esse processo, o que significa na prática essa conquista, né? Essa conquista, eu acho que ela é resultado do trabalho dos nossos estudantes em todos os níveis, das nossas técnicas e técnicos e do nosso corpo docente, e também dos nossos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Quando nós soubemos que passaríamos pelo processo de recredenciamento, todas as áreas da instituição foram envolvidas. E foi um processo de preparação muito importante. Inclusive, tivemos que preparar uma documentação detalhada daquilo que é a realidade da Universidade Federal de Uberlândia em todas as frentes. Não apenas no ensino, pesquisa e extensão, mas a questão da infraestrutura, da acessibilidade, das condições de trabalho. Tudo isso foi documentado.
E depois tivemos o período propriamente em que a instituição foi visitada. E foi todo um processo virtual em que, em todas as entrevistas, era importante a localização daquela pessoa que estava sendo entrevistada. Todas as instalações tiveram que ser mostradas, laboratórios, espaço de hospital, até a parte de banheiros, acessibilidade. Então, foi um desafio que envolveu toda a instituição. E conquistar a nota 5 coloca a Universidade Federal de Uberlândia num patamar diferenciado. Das 68 universidades federais, apenas 10 têm a nota 5. A nossa nota anterior era a nota 4. E, portanto, nós crescemos, né? Nós assumimos uma importância muito grande. Então, a partir de hoje, a nota 5 ela abre novas oportunidades. Cada vez que um projeto da Universidade Federal de Uberlândia, em qualquer área, ensino, pesquisa, extensão, ele é apresentado tanto para órgãos do governo como para a sociedade, se sabe que por trás daquele projeto tem uma instituição muito bem avaliada e que tem amplas condições de conduzir com sucesso aquela proposta que está sendo apresentada. Reitor, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância dessa comunicação, né, dessa divulgação do que acontece aqui na UFO, dessa conquista, de todos os fatos que acontecem aqui na nossa universidade. O UFOcast é um exemplo disso, outros programas aí que a gente tem também. Aí, logo em seguida, Milton, eu queria que você completasse também falando um pouquinho dessa sua chegada aqui na DIRCO, né? Foi em 2001, né, que você chegou por aqui. Eu queria que, então, você falasse um pouquinho da importância dessa comunicação e, em seguida, você completasse falando de como que foi chegar aqui na DIRCO, como que foi esse processo de crescimento da comunicação aqui na UFO. Eu creio que a nossa parte de divulgação institucional, que é feita pela DIRCO, ela hoje tem um reconhecimento nacional. A parte de divulgação científica tem assumido também um papel muito grande. A universidade, ela, nos últimos anos, é conhecida e reconhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil por conta desse esforço de divulgação institucional. E eu dei alguns exemplos aqui, mas tem o UFOcast também, que é algo que é bastante recente e tem alcançado a sociedade, né, com uma linguagem apropriada, com um formato apropriado. Então, a sensibilidade de nós chegarmos à sociedade com uma comunicação de qualidade, atualizada, que valorize a instituição, eu acho que a DIRCO tem sido muito bem sucedida, por isso mesmo reconhecida. Inclusive, a DIRCO tem sido chamada aí para seminários fora de Uberlândia e até em agências de fomento, para falar um pouco daquilo que nós temos feito. A rapidez da comunicação através do Comunica, sempre que a imprensa tem alguma dúvida, até para questões negativas, questões que às vezes estão cobrando da universidade um posicionamento, a universidade não tem se furtado em oferecer uma resposta rápida, precisa, clara, transparente. Então, eu creio que eu só tenho elogios a fazer a todo o esforço de comunicação, tanto os nossos funcionários, nossos trabalhadores, nossos estagiários, seja o nosso bolsista, todos aqueles que estão envolvidos nesse esforço de comunicação. E temos, é claro, também a participação da RTU, que é uma fundação da universidade. Ela é contratada pela instituição para prestar serviço de apoio na geração de vídeos, né? Às vezes eles nos ajudam muito, por exemplo, em todas as vezes que nós temos uma comunicação de maior amplitude, no próprio processo de recredenciamento institucional, foi montada uma infraestrutura profissional
para que nós pudéssemos responder às expectativas do processo de avaliação com qualidade, né? Então, tivemos também e temos tido o apoio da RTU. Então, são equipamentos da maior importância. A responsabilidade da comunicação social é da DIRCO e ela tem sido prestigiada nesse aspecto. Nós sempre que há qualquer dificuldade, nós temos ouvido a DIRCO, qual é a melhor maneira de responder, de que maneira podemos atender às demandas da sociedade nesse quesito de comunicação de forma mais efetiva, e temos sido muito bem aconselhados por toda a equipe da DIRCO. E você, Milton, como que você começou essa sua jornada na diretoria de comunicação? E chegada aqui na DIRCO foi bom, porque eu cheguei aqui e já peguei um laboratório montado, com os ampliadores, os kits de revelações, tudo, e deu para desenvolver assim, o trabalho perfeitamente. E como foi essa sua trajetória até os dias de hoje? Porque foi em 2001, né? Foi. Que você iniciou. Como que foi de lá para cá, esses 22 anos? Foi só evolução, né? Porque aí chegou as câmeras digitais, a gente foi aperfeiçoando mais, pegando mais conhecimento e conseguimos fazer um trabalho com mais qualidade também. A equipe cresceu também, Milton? A equipe cresceu bastante, cresceu. Dentro da DIRCO cresceu bastante. Perfeito. E você fala que quando você iniciou na UFO era a câmera analógica, né? E depois passou agora para a câmera digital, que a gente vê você em todos os lugares, onipresente, fotografando a gente. Como que foi esse seu processo de sair do analógico e ir para o digital? Você fez algum curso? Você aprendeu sozinho? Como que foi? Conta pra gente. Eu busquei o conhecimento em cima da câmera mesmo. Fui desenvolvendo meu trabalho em cima da câmera. Não fiz curso na universidade, para fotografia. Autodidata, então. Que bacana, muito bacana. E, reitor, uma das curiosidades aqui da nossa universidade, falando em tecnologia, né, Sara? A gente tem o UFO Mobile. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância desses avanços tecnológicos aí, né, dessa oferta de tecnologia para os estudantes, né, facilidade de acesso e tudo mais. Como que a UFO foi evoluindo nesse sentido, né, de passar do analógico ali para o digital? Hoje, com o desenvolvimento da computação digital, da comunicação digital, essa demanda é natural, né? Quer dizer, era necessário que a universidade rapidamente pudesse acompanhar esse processo de evolução, que isso não ficasse restrito apenas àquilo que acontece nos nossos cursos da área de ciência da computação, gestão da informação e outros cursos relacionados à área de informática, engenharia da computação e assim por diante, mas que isso chegasse à comunidade universitária como um todo. E eu acho que nós ainda devemos muito. A Universidade Federal de Uberlândia tem um parque de equipamentos hoje que precisa ser atualizado. O próprio CTI, ele tem uma demanda muito intensa por equipamentos. A gente tem tentado atender, dar prioridade, demanda por pessoal. Nós precisamos de mais gente na área de informática, de uma forma geral, analistas. E hoje esse tipo de profissional é um profissional muito disputado no mercado. E os salários nossos, às vezes, até não conseguem competir com aquilo que o mercado oferece. Então, é uma situação, um grande desafio para todas as universidades e um grande desafio para a Universidade Federal de Uberlândia. Foi um grande desafio, por exemplo, durante a pandemia, a gente poder, especialmente para os nossos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, de atendê-los, tanto com pacote de dados, como com equipamento, tablet, para que eles pudessem acompanhar as aulas virtuais, né? Mas essa questão da informática, da comunicação rápida, veja que a TV, por exemplo, tradicional, ela vai perdendo espaço, né? Hoje, plataformas digitais estão naturalmente substituindo esse tipo de infraestrutura. E a universidade tem que acompanhar. E teria que acompanhar muito mais rapidamente do que ela consegue fazer. Nós temos aí um parque, por exemplo, de computadores, eu estou falando de desktops e laptops, espalhados pela universidade, nos laboratórios, nas salas de docentes, de técnicos, etc., para atender as necessidades da universidade, e esse parque está defasado. São equipamentos adquiridos há mais de 5 anos, muitas vezes, e nas empresas, por exemplo, privadas,
a cada 3, 4 anos, o parque de informática é renovado inteiramente. Então, a universidade ela não consegue fazer isso. A gente tenta fazer com que o CTI possa atender. Tem várias plataformas, por exemplo, para o controle dos nossos bolsistas, né? E isso é feito, claro, através de planilhas e etc., mas convenhamos que planilhas também já estão absolutamente defasadas. Nós temos que ter um processo digital muito mais robusto, muito mais rápido e que dê conta de contemplar todas as informações, né? Eu acho também a iniciativa do governo federal de trabalhar, por exemplo, com relação aos estudantes, com o CPF, vai facilitar muito, porque muitas vezes você tinha informações que era com número de matrícula, outro era por nome em ordem alfabética, outro por ordem cronológica. Quer dizer, são coisas que a gente vai criando uma série de programas para gerir essas coisas e, no fim das contas, a gente se dá conta que, se a gente tivesse uma única referência, o CPF, por exemplo, seria tudo mais simples para acompanhar a vida de todo mundo. E as plataformas precisam acompanhar isso. Heitor, você tocou num ponto muito importante, que foi esse auxílio durante a pandemia, né? Aí eu queria justamente tocar nesse ponto, porque a UF funciona em função dos estudantes, né? Aí eu queria te perguntar qual que é a importância desses auxílios que a UF oferece, né, para os estudantes se manterem aqui na universidade. E como a gente está falando um pouquinho dessa história dos 45 anos da UFO, foi em 2016 que foi criada a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, não é isso? Exatamente. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil foi criada em 2016 e eu diria que ela avançou muito nos últimos anos, mas ela ainda tem algumas carências de pessoal. E exatamente porque o número de alunos cresceu e a demanda dos nossos estudantes cresceu também, o tipo de demanda. De fato, a universidade, durante o período de pandemia, precisou atender os nossos estudantes com equipamentos, mas também com bolsas, né? E vamos lembrar que praticamente 70% dos nossos estudantes são das camadas menos favorecidas da nossa população, da nossa sociedade. Portanto, eles têm demanda. Se a gente não tiver essas bolsas, nós não podemos garantir a permanência desses estudantes. Então, uma grande preocupação, né, uma palavra que algumas palavras vêm sendo utilizadas com frequência, que é exatamente a questão da permanência, a garantia da permanência, a evasão de estudantes, coisas que são muito graves, né? E a universidade, ela é uma universidade pública, é uma universidade gratuita, e os nossos estudantes, muitos deles, eles ingressam através de projetos ou programas de ação afirmativa, as cotas sociais, cotas raciais. Agora, não basta o estudante apenas ingressar no processo seletivo, ele precisa permanecer na instituição até a sua formatura. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter os auxílios necessários, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, às vezes todos eles. E esse é o grande desafio. Inclusive, esse ano, a lei de cotas, essa questão desses auxílios todos que eu menciono, esses auxílios vão passar por uma nova rodada de apreciação pelo Congresso Nacional. É muito importante que a lei que estabelece essas políticas para os estudantes seja algo perene, até que um dia o país, devido a uma situação econômica muito diferente daquela que nós temos hoje, possamos olhar isso com outros olhos. Mas, por enquanto, essas políticas são absolutamente necessárias, especialmente nas universidades públicas. Nesse episódio de comemoração, eu queria perguntar para o Milton algum trabalho de destaque que você lembra nesses mais de 40 anos de UFO. Um trabalho de destaque que você pode falar para a gente que você fez? Esse projeto que nós fizemos lá no Araguaia. É um projeto, um trabalho muito bonito, que é
a captura dos jacarés e desova da tartaruga, né? É um trabalho que ficou bem marcado na minha história aqui dentro da universidade. Mas- Milton, para quais lugares que você já foi no país a trabalho, né? Com a UF? Com a universidade eu estive em Natal. Deixa eu ver, mais aonde? Patos de Minas, Não, Ituiutaba. aqui, Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba. Assim, isso aí é rotina já também para a gente fazer. Mas, Brasília. Já estive em Brasília também, nas posses dos reitores. Já estive nas posses, tá? Foi bem lembrado. Já rodou o país, então, né? Já rodei um pouquinho. O que você mais gosta de fotografar? Natureza. Sou um amante da natureza. Bacana. E o meu trabalho que eu desenvolvo aqui dentro também, eu faço uma coisa que eu gosto dentro da universidade, que é fotografar. O Milton de antes não imaginava, né? Que trabalhava na loja de refrigerante, que você falou. Nunca imaginava Virar que um fotógrafo. Nunca imaginei como virar um fotógrafo. Que bacana. E a universidade proporciona isso, né, Minúcio? Verdade. Ela muda histórias, assim como a história do Milton, ela muda a história de todo mundo, mas não só da gente que está aqui dentro, né? Mas por meio dos projetos de extensão, das estruturas que a gente tem, que oferece serviço para as pessoas, né? Então, assim, nesse episódio a gente está aqui para comemorar essas conquistas, mas para também lembrar que outras devem vir, né? E, reitor, antes da gente finalizar, só um detalhe que é muito importante esclarecer, né, para quem está nos assistindo. Inclusive, chegou essa demanda lá para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da gratuidade da UFO. Tem gente ainda que não tem esse conhecimento, acha que tem que pagar, que é alguma coisa assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da gratuidade, das modalidades, né, que a UFO oferece de ensino e que são gratuitas. A única exceção é a especialização, né? MBA, isso é. Isso. E também da importância dos estudantes, de toda a comunidade, estarem em defesa, né, da universidade pública e tudo mais. Então, a Universidade Federal de Uberlândia, repetindo, é uma universidade pública e gratuita. Eu fiz parte da minha formação, já estive tanto em países, no caso na França, como nos Estados Unidos. Dois modelos diferentes. Na França, o ensino, a educação, o Ministério da Educação Nacional, ele é responsável pelo financiamento da creche, da pré-escola, ao pós-doutorado. Nos Estados Unidos, até nas universidades estaduais lá, e eu trabalhei numa universidade estadual, os estudantes, de fato, pagam mensalidade. Só que existe um amplo sistema de bolsas para atender às mais diferentes situações. Aqueles que não conseguem bolsa, não querem bolsa, eles vão pagar à universidade. E, às vezes, pagam através de empréstimo. E o que tem acontecido? Os estudantes se formam com uma dívida extremamente grande. Tem sido preocupação, inclusive, do governo Biden, essa questão do endividamento dos estudantes à saída das universidades. Qual é o modelo do Brasil? Nós pagamos, a nossa sociedade paga impostos importantes. Nós colocaríamos sobre a sociedade mais essa demanda de pagar, fazer com que os estudantes paguem pelo ensino. Além disso, lembrando que praticamente 70% dos nossos estudantes têm vulnerabilidade socioeconômica, eles não teriam como arcar com o pagamento. E mesmo que a gente imagine que um pequeno percentual poderia pagar alguma coisa, aquilo que seria arrecadado é tão pequeno diante da demanda do orçamento das universidades federais, não seria de forma alguma razoável. Então, eu acho que nós temos que insistir nesse modelo, da universidade financiada através de um orçamento que é definido anualmente através de um projeto de lei orçamentária. E eu tenho dito por aí o seguinte, olha, veja, quando uma dona de casa lá no Acre vai na mercearia comprar alimento para sua família, ela recolhe imposto. O caminhoneiro indo lá para o porto de Paranaguá para escoar a produção agrícola brasileira, abastece com diesel, paga imposto. Nós vamos ao supermercado, pagamos imposto. Nós vamos ao restaurante, pagamos imposto. Pagamos impostos mais variados, IPVA, IPTU e etc.
e todos os impostos de consumo que nós temos, impostos sobre o serviço. Então, a massa de recursos arrecadados pelo governo federal através de impostos é muito significativa. E o que as universidades federais, as universidades públicas, as universidades gratuitas precisam é de um orçamento adequado. É claro que as universidades podem complementar esse orçamento através de projetos de pesquisa, junto com agências de fomento, junto a empresas públicas e privadas, mas não para realizar as suas atividades normais de ensino, pesquisa e extensão. Isso tem que ser garantido pelo orçamento anual da universidade. Aquilo que a universidade conseguir fora, nós conseguimos, por exemplo, muitos recursos através de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Por exemplo, na área da saúde, temos conseguido muitos recursos. Aliás, esses recursos têm salvado, se eu posso dizer assim, a universidade, em diferentes momentos em que nós não temos recurso de outra forma. Mas o que nós precisamos mesmo é de um orçamento adequado, compatível com o tamanho da instituição e com suas enormes responsabilidades. Perfeito. Então, feito esse esclarecimento, né, infelizmente a gente já está chegando ao fim do nosso episódio. E lembrando que hoje, 8 horas da noite, esse episódio vai estar sendo reprisado na Universitária FM 107,5. Se você quiser saber sobre os spoilers dos outros episódios e que a gente vai tratar aqui, segue a gente no Instagram. É o @ufo_oficial. E por lá, você também confere todos os cortes, os momentos mais marcantes, né, que a gente chama de cortes, de todas as entrevistas aqui do UFOcast, né, Sara? Isso mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui nesse episódio especial. E um beijo para você que está em casa. Até a próxima quinta. Até mais. Até mais, muito obrigado. Obrigado.